Olá, vamos começar uma nova série de vídeos que espero que possa acompanhar ao longo das semanas, em que eu vou mostrar-vos objetos que me inspiram. Inspiram a minha escrita, inspiram as coisas que faço e que digo. Eu tenho aqui na mão uma coroa de flores que estava na cabeça das minhas netas no casamento do meu filho. Minha nora é jardineira e dedica-se a jardins, e ela pegou nas flores durante quase um ano antes do casamento, secou-as e depois fez coroas para ela, para a noiva e para as damas, e entre elas as minhas netas. E isto inspira-me, são estes objetos, por exemplo, como este, que inspiram, por exemplo, quando eu estou a escrever sobre casamentos. As flores, os casamentos fazem parte da vida das nossas rainhas, são sempre o marco que as leva ao trono, à exceção das nossas duas únicas rainhas portuguesas, que foram rainhas por direito, que foi Dona Maria I e Dona Maria II, as outras foram no por casamento, e portanto o casamento é um marco que as traz ao trono, que as leva a poder usar a coroa. O que acontece é que, obviamente, que as princesas são peões num tabuleiro de xadrez. Estes casamentos, na maior parte dos casos, sobretudo quanto mais para trás formos no tempo, não são casamentos desejados, não são casamentos por amor, não são casamentos, a maioria deles, que fossem uma escolha, mas são casamentos que servem uma política e servem uma estratégia diplomática normalmente. Apesar disso, houve alguns mais felizes do que outros, uns que correram bem e outros que não correram tanto, mas é na esfera do poder que lhe é concedido pelo casamento, nomeadamente pelas arras, que é o dote, pelas vilas que lhe são dadas, no caso português, por exemplo, Óbidos, Sintra, tem feito parte deste pacote que era dado à nova rainha, e é da gestão desses recursos, mas também da sua relação e da sua esfera de poder, que estas rainhas vão crescendo em poder dentro da corte. O casamento, tradicionalmente, ou seja, se estivermos a falar nos tempos antes de Dona Teresa, era a presença de um padre, era um consentimento mútuo. Simplesmente a bandalheira era grande quando se começava a perceber, e sobretudo na nobreza, que havia problemas depois de sucessão, de doação, de partilhas, porque um casal dizia que tinha casado, mas podia haver um segundo casamento e nada estava escrito nem registado, e aos poucos a Igreja, sobretudo o direito canónico, foi formalizando esta relação e exigindo várias coisas. Exigindo, por exemplo, o consentimento da noiva, o que agora nos parece, nós muitas vezes pensamos na Igreja como retrógrada em relação ao casamento, mas foi a Igreja a dizer que tinha que haver um sim da parte da mulher, quando nós estamos a falar, por exemplo, de Isabel de Aragão, que quis casar aos 12 anos, quando o momento em que já podia dizer o sim, quando estamos a pensar em meninas de 12 anos e em todas as condicionantes, é óbvio que o sim era bastante relativo, mas apesar de tudo era um marco. Não era aos 4, não era aos 5, o casamento tinha que ser aos 12. Depois era preciso esperar que a rapariga se tornasse mulher, o que acontecia em média aí aos 14 anos. Portanto, muitas destas rainhas casam, mas não há a consumação do matrimónio. E, portanto, nesse período elas estão um bocadinho em risco, porque só a consumação do matrimónio é que dentro do direito canónico validava definitivamente o casamento. Por isso há ali, por vezes, promessas de casamento, mas que depois não se concretizam. Pois, por fim, havia a consumação, e a consumação, então, tornava indissolúvel o casamento. Sabemos que depois
havia formas de pedir declarações de nulidade, havia oportunismos. Temos a história de Henrique VIII a casar, a separar-se de Roma e a casar várias vezes, mas esta era a regra. E esta regra tornou mais nítido a diferença entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, porque no fundo é isto que o casamento quer proteger. É esta ideia de que o sangue que passa, que foi uma ideia insidiosa, com muitas coisas negativas, de que a nobreza vinha pelo sangue e, portanto, só de um casamento abençoado e sacralizado é que poderia nascer o herdeiro abençoado por Deus. E, portanto, a diferença entre filhos legítimos e filhos bastardos acentuou-se muito e, de facto, depois temos todas aquelas guerras de Abel e Caim entre filhos legítimos e bastardos. Mas isto é só para dizer que a partir de um objeto como este, deste símbolo da fertilidade que são as flores e que estavam presentes desde tempos imemoriais nos casamentos, são às vezes estas pequenas coisas que inspiram depois não me calar. Até à próxima.